a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, deixar aí seu like, deixar aí o seu joinha, deixa aí também seu comentário para que eu possa estar respondendo os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, estiver no meu alcance, estarei respondendo aos irmãos. E que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Amados, queridos irmãos, nós estamos continuando estudando os estudos bíblicos da escola dominical. Nós estamos estudando nesse último trimestre, o quarto trimestre, nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então nós estamos estudando sobre a vida de Paulo e seu ministério. E hoje, amados irmãos, nós vamos estudar a lição 3. Essa será abordada dia 17 de outubro de 2021. Com o seguinte tema: a conversão de Saulo de Tarso. Nós vemos na lição anterior, nós estudamos sobre Saulo de Tarso, perseguidor. Nós vemos que Saulo perseguia todos os primeiros cristãos. Nós vemos o primeiro mártir da igreja foi através do Estevão, o diácono Estevão, que anunciou o evangelho ali na igreja em Jerusalém. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo, ele matava todos os cristãos, apredejava todos os cristãos, prendia todos os cristãos, açoitava todos os cristãos. E nós vemos que ele achava, amados irmãos, que quem fosse ao madeiro não era o Messias. E nós vemos, amados irmãos, que ele achava que estava fazendo certo. Nós vemos que Saulo, que é a mesma pessoa, Paulo, nós vemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Saulo é um nome hebraico que significa Saul. E Paulo significa pequeno, que pelo latim grego. E nós vemos, amados irmãos, que Deus mudou o nome de Sara para Sarai. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas aqui, amados irmãos, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Vamos ler aqui, amados irmãos, o textual. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, amados irmãos, nós vemos que o Senhor teve encontro com Saulo. Nós vemos que Saulo, ele perseguia todo o povo ali em Jerusalém, matava todos os cristãos. Então, nós vemos que Jesus teve um encontro com Saulo fora da cidade de Damasco. E aqui fala, irmãos, que ele caindo em terra. Então, nós vemos que ele caminhou bastante de Jerusalém até Damasco, mas ele não foi montado em um animal, num cavalo. A Bíblia não diz que ele caiu no cavalo, ele caiu em terra. Então, amados irmãos, e aqui a verdade prática diz: a verdadeira conversão a Cristo leva conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, amados irmãos, a verdadeira conversão é o arrependimento. Aquele que você faz que não agrada a Deus, agora você faz o que agrada a Deus. Exemplo: se você rouba, você não rouba mais. Se você mata, você não mata mais. Se você deixa de fazer aquilo que desagrada a Deus, você já parte a fazer as coisas que agradam a Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Então, começa no pensamento do homem. Começa na vontade, na alma. Então, nós vemos que o homem, ele é tricotômico. O que é tricotômico? O espírito, alma e corpo. E nós vemos, amados irmãos, que a transformação deve ser tanto interior como exterior. O que é interior?
o espírito, a alma e o exterior, o corpo. Então, amados irmãos, a transformação deve ser completa. Nós vemos que Saulo, ele teve a transformação completa. E nós vemos, amados irmãos, que ele perseguia os cristãos antes, perseguia a igreja. Nós vemos que depois da sua conversão, ele amou a igreja. Então, amados irmãos, houve o quê? Houve o arrependimento, houve o quê? A transformação. Ele matava os cristãos antes e agora ele ama os cristãos. Então, irmãos, isso é a diferença. E nós vemos aqui que Deus transformou Paulo completamente. E aqui fala, amados irmãos, a graça de Deus opera na conversão. Nós vemos que a graça de Deus também transformou a vida de Paulo. Nós vemos que a graça é um favor não merecido. Nós vemos que Cristo, ele morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. Derramou seu próprio sangue, pagou os nossos pecados. E aqui fala, amados irmãos, que o arrependimento começa através da fé em Jesus. É uma vida completa diante de Deus. Vamos continuar aqui, amados irmãos. Nós vamos ver aqui, a leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 ao 9. Então, nós estamos estudando, nesse trimestre, o livro de Atos dos Apóstolos. O objetivo geral fala o seguinte: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento, a fé do pecador como a resposta à salvação. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a salvação veio por meio da graça. Nós sabemos que a fé salvífica. Nós vemos, amados irmãos, que o homem, ele precisa se arrepender dos seus pecados, ter uma nova vida. Nós vemos que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, Coríntios 5:17 fala o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, amados irmãos, nós vemos que Saulo, ele era um velho homem, ele tinha a sua natureza pecaminosa. Sabe, não é só Saulo que tem a natureza pecaminosa. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Desde que começou do primeiro casal, nós vemos que Deus falou para aquele casal, podia comer de tudo, Adão e Eva, mas ele não podia comer da árvore do bem e do mal. Nós vemos que Deus avisou eles, mas eles desobedeceram a Deus. Nós vemos que Adão tinha comunhão com Deus a todo momento, ele falava com Deus. E nós vemos, amados irmãos, que a serpente, que significa Satanás, ela mostrou para a Eva aquela maçã. E nós vemos que o casal não pecou pela a serpente forçar eles a comer, mas eles pecaram por vontade. A Eva comeu a maçã e passou para o seu marido Adão. Eles morreram fisicamente, primeiramente não, morreram espiritualmente, logo após fisicamente. Então, amados irmãos, a morte veio para todos os homens. Nós sabemos, amados irmãos, se aquele casal não tivesse desobedecido a Deus, hoje não existia a morte. Mas a morte, queridos, é o pecado. E nós vemos, amados irmãos, mas nós sabemos que a graça, ela veio através de Cristo, que nos deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma nova chance, uma nova reconciliação com Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor transformou a vida de Saulo para Paulo. Ele foi o apóstolo dos gentios.
Aqui nós vemos aqui, asseverar que a salvação veio por meio da graça, acompanhada do arrependimento, a fé do pecador como a resposta da salvação. Então, amados irmãos, nós sabemos que a graça ela é acompanhada do arrependimento, da fé, do pecador. Ela é acompanhada, a graça é acompanhada de tudo aí, das qualidades que o homem deve ter para ser salvo, se arrepender, ter uma fé salvífica. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, em Efésios capítulo 2, verso 8, fala o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados irmãos, nós somos salvos pela graça. Essa graça que Deus nos deu a todos os homens e mulheres. Então, ela é acompanhada do nosso arrependimento. Aquilo que nós fazemos de errado, não fazemos mais. Deus nos deu esse livre-arbítrio de o homem escolher. Então, amados irmãos, e também é acompanhado também da transformação do homem. Deus que transforma a vida do homem. Nós vemos aqui, amados irmãos, nós vemos aqui os objetivos específicos e os tópicos, subtópicos da lição, que vai falar o seguinte, apresentar a conversão de Saulo como ato de graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão, elencar as 3 faculdades interiormente que são transformadas na conversão. Vamos ler aqui, amados irmãos, a introdução, amém? Que fala o seguinte: a conversão de Saulo de Tarso, individualmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais celebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor, no caminho para Damasco. De um modo poderoso, Jesus chamou de razão e entendimento de Saulo. Este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa por outro, Saulo respondeu com um arrependimento à fé. Então, amados irmãos, nós vemos que Saulo, antes, ele perseguia os cristãos, ele maltratava os cristãos, açoitava os cristãos, prendia eles nas prisões. Nós vemos que apredejava os cristãos. E pós-conversão, ele amava a igreja, doutrinava a igreja. E nós vemos, amados irmãos, que houve o quê? Houve a transformação. Antes, ele odiava os cristãos. E pós a transformação, ele amou os cristãos. Então, amados irmãos, é uma transformação na mente. Aqui fala uma transformação no pensamento. Então, ele teve transformação na sua atitude como apóstolo. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que houve verdadeiramente transformação. Então, nós vemos aqui, assim, por outro lado, Cristo tomou a iniciativa por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então, amados irmãos, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nós vemos, amados irmãos, nós todos temos esse favor que Cristo nos deu. Nós vemos que nós somos salvos pela graça. Então, amados irmãos, é acompanhado pela fé em Cristo, a fé salvífica. O homem precisa se chegar-se a Deus para ter uma transformação. O que Saulo fez? Saulo chegou-se a Deus. E nós vemos que ele escolheu o caminho certo de seguir a Cristo. Nós vemos que antes ele perseguia todos os seguidores de Cristo. E pós-transformação ele começou a seguir aos cristãos. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que ele perseguia os cristãos e tornou-se perseguido. Nós vemos que ele começou a pregar ali na sinagoga, após a sua conversão. E os judeus, sabendo disso, queriam matar ele. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala: Jesus nos salva por meio da graça.
e nós respondemos com arrependimento e fé. Então, amados irmãos, é a graça, o favor não merecido. Então, Cristo, ele deu em nosso lugar. É para nós estarmos ali na cruz pregado, mas ele que deu em nosso lugar. Ele pagou os nossos pecados ali na cruz e nos deu uma nova chance, uma nova vida. Então, amados irmãos, a graça ela é acompanhada do arrependimento. Precisamos se arrepender, precisamos todo dia nascer de novo. Precisamos ser crente verdadeiro, salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o que é arrependimento? Arrependimento é aquilo que você fazia de errado, não faz mais. Se você rouba, não rouba mais. Se você mata, não mata mais. Então, amados, isso é uma transformação. E aqui o primeiro ponto eu falo o seguinte, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo é uma experiência sobrenatural. Atos 9:3. Lucas narra emphaticamente a experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Então aqui nós vemos que Lucas narrando sobre a experiência de Saulo. Saulo, vamos ler aqui Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, meteu o cercou e esplendor na luz do céu. Então, ele teve uma grande experiência aqui, Lucas narrando que ele teve uma grande experiência ao qual ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Aqui fala que houve um cercou de resplendor de luz. Ele, naquele momento, ele não enxergou mais, depois que Jesus falou com ele, ele ficou cego. Nós vemos que ele estava cego espiritualmente, porque ele estava perseguindo os cristãos, estava maltratando os cristãos, estava apredejando os cristãos. E nós vemos que ele ficou cego espiritualmente, também fisicamente. Ele teve uma visão que Ananias dava pano sobre a mão sobre ele e Deus dando ele através de Ananias a cura, que é Jesus através da vida de Ananias. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, mais forte que a luz do sol, ao meio-dia. Então, nós vemos que era a base do meio-dia, quando nós vemos que ao meio-dia é um sol bem quente. Então, Jesus teve encontro com Saulo, e nós vemos, amados irmãos, que ele caiu em terra, e aqui não fala que ele foi junto com aqueles homens no cavalo, e a Bíblia não fala, não dá referência que ele estava montado ou no jumento, ou algum animal, mas a Bíblia fala que ele caiu em terra. Então, amados irmãos, aqui fala, continuando, e ele ficou cego. E se pelo menos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, amados irmãos, Jesus falando com Saulo, 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 por que me persegues? Você está perseguindo não a igreja do Senhor, você não está perseguindo os discípulos, seguidores de Cristo, não, você está perseguindo a mim, a Jesus. E nós vemos que ele reconheceu a soberania de Cristo. Nós vemos que ele viu que ele não era nada. Se Deus não tivesse na vida dele, ele se humilhou perante a Cristo. Porque, amados irmãos, Jesus, Cristo, ele é soberano, ele é poderoso. E nós vemos, amados irmãos, que ele sentiu pequeno, como nós vemos aqui. Paulo significa o quê? Pequeno. Nós vemos que ele sentiu pequeno pela soberania de Deus. E aqui, amados irmãos, continuando. O confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegue? Com a sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural.
pela qual nunca havia passado. Então, amados, foi uma coisa espiritual, a qual Saulo, ele viu através daquela luz resplandecente, através de Cristo, Cristo falando com ele. Porque, amados irmãos, ele queria também matar todos que estavam ali em Damasco e levar outras pessoas também até Jerusalém para matar. E nós vemos, amados irmãos, antes de chegar na cidade, Jesus falou com ele, teve um diálogo com Saulo. Ele falou, não, você não está perseguindo, não é só os seguidores, não está perseguindo a mim, Cristo. Então, amados irmãos, ele perseguiu o Cristo ressurreto, a qual aquele que ele achava que não era o Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que ele achava, que quando nós vemos aqui, ó, ele achava que aquele que estivesse no madeiro não seria um Messias, aquele também que era o ressurreto. Então Cristo teve com ele cara a cara, visível. Nós vemos que não foi invisível, foi visível, porque ele viu Cristo. Então, amados irmãos, ele viu o Cristo ressurreto. Aí ele ficou cego. E nós vemos que depois de 3 dias, a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu. E nós vemos, amados irmãos, que ele teve uma visão que Ananias chegou a pôr a mão sobre ele. E naquele momento, ele teve realmente um encontro com Jesus, teve uma grande transformação. E Ananias, aleluia, louvado seja o nome, um discípulo de Jesus, o discípulo que foi enviado, Jesus falou com ele, vai até a Saulo, porque ele está orando. E nós vemos, amados irmãos, que ele pôs sobre ele a mão, nós vemos que ele foi batizado, e logo após ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, teve o que? O revestimento de poder. O primeiro ponto, o segundo ponto, fala o seguinte: a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandente no caminho para Damasco. Então, irmãos, não vou falar só essa parte aqui, porque o vídeo já está bem grande. Nós vamos continuar no próximo vídeo, amém? Porque os irmãos me perdoem, porque o meu celular não suporta a memória, amém? Continuando aqui, amados irmãos. Sobre o efeito de sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuindo de uma coragem irracional e bem relacionado com a caça do tal. Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. Então ele pediu a carta branca ao sumo sacerdote. Ali nós vemos que o sumo sacerdote que estava em Jerusalém tinha autoridade para permitir ou não permitir. Então ele pediu a carta branca para ir até Damasco para continuar fazendo o erro que ele estava fazendo em Jerusalém. Mas antes de chegar na cidade, Jesus falou para ele: você não está perseguindo só ao povo de Deus, mas está perseguindo a mim também. Então, amados irmãos, nós vemos que Paulo, ele teve uma grande transformação. Aí ele começou a pregar o evangelho. Aí Jesus falou, vai, porque ele era um vaso escolhido, que vai anunciar para os gentios, para o povo de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que ele não só proclamou o evangelho, mas discipulou a igreja, plantou a igreja, amou a igreja, doutrinou a igreja, como a igreja de Corinto, como eu falei no início aí para os irmãos. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos gostem desse estudo da escola dominical. Espero os irmãos apoiem com seu joinha. E nós vamos continuar, querido, no próximo vídeo, a continuação da segunda parte, amém? Não deu para nós concluir a lição por causa do celular não suporta a memória, amém? Então, amados, vamos continuar no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa manhã para aprender a sua santa gloriosa palavra. Ó Pai, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, Pai, possa sentir a tua gloriosa presença. Ó Pai, que nós possamos cada vez mais e mais, Pai, arrepender dos nossos pecados, meu Deus. Fazer aquilo, Senhor, que o Senhor agrada, Senhor, que nós devemos fazer. Ó Pai, que nós possamos ter uma grande transformação como Saulo teve, Pai. Senhor amado, Deus querido, ele perseguia os cristãos, ó Pai.
Mas o Senhor teve com ele, Pai, fora da cidade, um caminho com ele, Pai, que ele estava perseguindo não só a igreja, Pai, mas perseguindo a Ti, Pai. E Jesus, o Senhor teve um encontro maravilhoso com Saulo, Pai. Ele teve uma grande transformação. Transforma também a nossa vida espiritualmente, Pai. Que nós possamos deixar o velho homem, Pai, e ter um novo homem em nossa vida. Que nós possamos ser uma nova criatura na Tua presença, Pai. Abençoa a nossa vida espiritualmente, Pai. Que nós possamos ter comunhão, Pai, uns com os outros, Pai. Amar o nosso próximo como nosso Senhor, como nós mesmos, Pai. Abençoa a nossa vida espiritual. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.